Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Mesmo com restrições devido à pandemia da Covid-19, os tradicionais eventos pelo Corpus Christi foram realizados no município. A paróquia da Matriz de Santa Teresa, no centro da cidade, começou a ser decorada nas primeiras horas da manhã por voluntários da comunidade católica que montaram os tradicionais tapetes de sal em frente à paróquia no centro da cidade. Esses tapetes são uma tradição que vem de Portugal e tem cenas importantes da fé católica, como alusão à figura de Cristo, do pão e do cálice. Por muito tempo se utilizava somente sal e serragem, mas nos dias de hoje muitos materiais são utilizados nessa representação. Além desses tradicionais tapetes que têm relação com a Eucaristia, as missas foram mantidas. Existe aí um volume de ocupação menor, segundo o decreto municipal, e a Igreja da Matriz também, visando atender a esse público, colocou essas cadeiras aí na frente da paróquia para que o maior volume de pessoas pudesse acompanhar as missas, que também foram transmitidas através de redes sociais. Como se percebe, as tradicionais procissões, devido à pandemia, não foram realizadas. No bairro do Alto, a paróquia do Santo Antônio do Paquequer também manteve a tradição. Santo Antônio também é padroeiro de Teresópolis, e nessa paróquia específica, além dos tapetes de sal, como se vê na imagem, aliás, imagem cedida pela própria paróquia, registrada aí durante a solenidade, foi realizada uma carreata. O pároco da igreja de Santo Antônio percorreu diversos bairros do município, mantendo essa importante tradição aqui em Teresópolis. Devido ao Corpus Christi, esse feriadão, muitas empresas, servidores públicos aí fazendo ponto facultativo, feriado na quinta-feira, sexta-feira enforcando, acabou virando um feriadão. E olha só o resultado aqui em Teresópolis nesta quinta-feira. Isso à tarde, Olha só o volume de carros no principal acesso do município, que é o bairro do Soberbo, na tarde desta quinta-feira. Muita gente chegando a Teresópolis. E o motivo, olha só, gente, imagem seguinte, lá no bairro do Soberbo, havia a previsão de barreira sanitária. A prefeitura disse que mantém barreira sanitária, fazendo um rigoroso controle de acesso ao município, mas não é isso que a gente tem percebido. Olha só o trânsito, tranquilamente, seguindo lá no bairro do Soberbo e em outros acessos do município, como no Vale do Paraíso, por exemplo, nem barreira sanitária tem. Porém, na segunda-feira, essa situação deve mudar. O tal decreto, o último decreto aí, tem validade até segunda-feira, inclusive, continua o tal polêmico rodízio de CPF. Barreira sanitária só para dizer que tem, assim como a fiscalização da prefeitura em diversas ações, e na segunda-feira deve ocorrer uma alteração, visto que apenas os grandes estabelecimentos, como os supermercados, por exemplo, têm realizado esse cumprimento das medidas aí previstas pela prefeitura. Ainda sobre esse trânsito, esquema de trânsito no feriadão, a CRT, a concessionária Rio Teresópolis, anunciou a interrupção das obras até domingo à noite, pelo menos, para ajudar nessa flexibilização dos veículos, acesso mais fácil nas rodovias. Já a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, como sempre faz, reforçou o patrulhamento, tentando evitar aí desrespeito a regras de trânsito e, consequentemente, aumento no número de acidentes. Olha só a mensagem do diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Estamos mobilizando todo o efetivo da instituição, um reforço prioritário naqueles dias e horários com mais intensidade de fluxo, principalmente na saída e no retorno do feriadão. A gente faz um pedido a todos os condutores que se deslocam pelas rodovias federais em todo o Brasil, que tenham atenção, cuidado durante o deslocamento e programe bem sua viagem. Faça um planejamento adequado dos seus deslocamentos, já contando que o fluxo nesse período já vai estar bastante intenso. Nesta quarta-feira, a Prefeitura inaugurou a nova sede do CAPS no município. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que agora funciona na Rua Tietê,
no bairro de Araras. Essa nova sede fica em um imóvel de 455 metros quadrados que foi adquirido pelo município através de uma desapropriação feita recentemente. O CAPS é vinculado à Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde e realiza o acolhimento, tratamento e reinserção social de crianças e adolescentes de até 18 anos diagnosticados com transtorno mental grave e persistente. No local, também são atendidos casos relacionados ao uso de álcool e drogas. A assistência social às crianças e adolescentes é realizada por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais especializados em diversas áreas da saúde e que prestam atendimento integrado. Então, aí, nova sede do CAPS, você que precisar desse serviço, Rua Tietê, no bairro de Araras. Ainda sobre a saúde, vamos olhar agora como ficou a última análise da água das fontes aqui no município. Você que tem o costume aí de buscar água das nascentes, levar para casa ou no fim de semana fazendo uma caminhada, por exemplo, muita atenção, né? Temos aí 5 fontes com água imprópria. Lá no bairro da Tijuca são 2 e as 2 impróprias. Atenção, moradores da Tijuca. Fonte Saúde e Tijuca impróprias para consumo, assim como a fonte 7 Tanques, no bairro do Rosário, a fonte Taumaturgo, como eu falo sempre, essa nem sai da lista de imprópria. É impressionante como essa fonte segue há anos nessas condições. E também a fonte ali na entrada do bairro da Granja Guarani, imprópria para consumo. Podem ser utilizadas, atenção, por enquanto dá para consumir água Perpétuo, fonte Brahma, fonte Judite, fonte Amélia, fonte Santa Ângela, fonte Alexandre Fleming, que é no Vale do Paraíso, a fonte Santa e a fonte do bairro de Pimenteiras. Né? Lembrando que essa fonte de Pimenteiras fala sempre um mistério, né? Pela manhã não tem água, chega à tarde cai água e ninguém explica essa solução. E ainda sobre nascentes, um recado para moradores do bairro da Vila Muqui. Tem uma nascente ali no acesso do bairro, acesso principal do bairro, mas essa fonte, essa nascente, sequer é analisada pela prefeitura. Então não é para consumir, né? Você pode estar colocando a sua vida em risco. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, adquiriu um drone. A partir de agora também vai monitorar os veículos de cima. Tá, imagens da primeira operação realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito, nesse caso específico aí foi na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, mas a informação é que operações com esse equipamento serão realizadas em diversos municípios, né? Um dos principais objetivos da utilização desse drone, desse monitoramento aéreo, através desse equipamento, é flagrar veículos praticando irregularidades como pegas, por exemplo, né? Excesso de velocidade, pega, contramão, né? Teresópolis tem um bando de motoqueiro que adora andar na contramão aqui na Carmela Dutra, entre outras ruas, né? Desculpa de agilidade para trabalhar, cometendo uma irregularidade absurda dessa no trânsito. Então, começou nesta quarta-feira, né, lá no Rio de Janeiro, porém, repetindo a previsão que nessas operações que o DETRAN vem realizando aí em todos os municípios do estado, a partir de agora também seja feito esse monitoramento aéreo das vias. Vamos falar agora sobre um outro tipo de veículo no trânsito, veículo antigo, raridade. E Teresópolis tem muitos antigos mobilistas que agora anunciaram uma nova etapa de trabalho aqui em Teresópolis, principalmente nesse período de pandemia. Está a imagem do pessoal do grupo Amigos do Antigo, Sidney Mandarino, de branco, é o presidente atual da instituição. Ele e outros representantes do clube participaram aí de reunião com o pessoal do turismo, o pessoal do governo municipal, para tratar de algumas modalidades de evento aqui na cidade. Como a gente não pode realizar aquele tradicional evento lá do mês de julho, né, que lota os campos do golfe aí com veículos antigos e gente do Brasil inteiro, o pessoal do Amigos do Antigo acordou aí a realização de carreatas, né? Ou seja, cada um dentro do seu carro, não tem aglomeração, mas uma bonita carreata mostrando aí raridades em 2 rodas aí, né? Tem muitas motos também, né? Já sai um pouquinho da classificação, mas vai dentro da carreata. Carros e motos antigos aí mostrando essa beleza aí, essas belezas todas aí, que são preservadas por esse grupo que é apaixonado pelo antigo mobilismo, por essa cultura fundamental também para manter o turismo na cidade, né? Colocam os carros para circular, mostram essas belezas
para quem é apaixonado por carros antigos, motos antigas, e vamos aguardando aí a flexibilização, a vacinação, né, para que a gente possa ter de novo aqueles encontros maravilhosos realizados pelo Amigos do Antigo. Bom, nem todo mundo que está no trânsito, né, segue da maneira adequada, segue respeitando as regras, e um tipo de grupo que insiste em desrespeitar são os motoqueiros, seja fazendo contramão, calçada, empinando moto, ou andando com cano aberto, que é proibido. Frequentemente a gente mostra aqui ações da Guarda Civil Municipal, da PM, nesse sentido. E agora o município vizinho de Guapimirim também começou a fazer a repressão a esse tipo de irregularidade. Guapimirim, né, pertinho da gente aqui, tem muita relação com Teresópolis, e a partir de agora, né, um trabalho feito pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, e a Polícia Militar, no caso lá o 34 BPM, 34º Batalhão de Polícia Militar, fazendo aqui em Guapimirim essa fiscalização, né? 3 motos lá na região central do município foram flagradas com esses escapamentos barulhentos, que não são permitidos, e as motos apreendidas. Aqui em Teresópolis, recentemente, no comecinho da semana, mostramos uma ação da Guarda Civil Municipal lá em Vale Alpino, no 2º Distrito, 7 motos apreendidas, 4, nenhum tipo de documentação, e uma delas estava com o chassi raspado. Olha só que situação, né? Falando um pouquinho ainda de municípios da vizinhança, né, que a gente tem relação, olha só um acidente registrado em São José do Vale do Rio Preto. Essas imagens cedidas pelo colega José Carlos Cacau Repórter, que é colaborador aqui, né, parceiro da Diário TV também, e ele mostrou essa situação envolvendo aí um tombamento de veículo na localidade do Valverde, né? Uma mulher que conduzia esse veículo e ela caiu em um barranco, né? Atingiu um barranco, caiu, capotou, olha como ficou o carro, mas, apesar desse susto, né, o veículo caiu de uma altura aproximada de 8 metros, olha só, essa moça que estava no carro não se machucou, né? Um grande susto apenas, ela foi atendida pelo SAMU e não precisou sequer ser atendida em unidade hospitalar. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que sempre procura ir além da prestação do serviço, né? Atende a comunidade em diversas maneiras, no inverno combate aos incêndios aí, né, em vegetação, no verão tem deslizamento de terra, alagamento, durante todo o ano aí, acidentes de trânsito. O bombeiro é um multiprofissional a serviço da comunidade. E além da prestação dessas ações aí que são inerentes à profissão, os quartéis do estado do Rio de Janeiro procuram dar outros exemplos. Olha só isso que legal, um exemplo de quartel sustentável, um quartel que fica no Rio de Janeiro e que quer dar exemplo para outras unidades em todo o nosso estado. É um grande orgulho fazer parte de um quartel que é sustentável, um quartel que tem uma doutrina de ações sustentáveis, de meio ambiente, o cuidado que isso possa traduzir também em exemplos, não só para os nossos bombeiros militares, mas também para a nossa sociedade fluminense e também brasileira. Atualmente na unidade possui um sistema de captação de água de chuva, onde a gente consegue coletar até 13.210 litros de água por mês, o que gera uma economia real de 18% no nosso consumo mensal. Que é a construção de um minhocário, né? É a chamada vermicompostagem, né? É a compostagem usando a minhoca. O nosso alimento que sobra do rancho vem para cá para as minhocas comerem, né? E produzindo um chorume orgânico, né? Que pode ser utilizado como fertilizante, e o adubo, né? Essas minhocas elas são utilizadas na nossa horta, onde a gente consegue plantar alimentos mais saudáveis e orgânicos e que são também consumidos pelos nossos militares. Nós também fazemos o reaproveitamento do óleo de cozinha. Esse óleo, ele gera um sabão que também é utilizado na nossa cozinha na lavagem dos materiais que são utilizados. Também temos o meliponário, onde a gente cultiva abelhas sem ferrão, que elas geram mel e os nossos militares consomem esse mel na sua alimentação. Essas e outras ações sustentáveis são importantes não só para o Corpo de Bombeiros e para o Estado, mas para toda a sociedade fluminense. Muito legal esse exemplo, né? Aqui em Teresópolis são diversas ações que buscam o envolvimento com a comunidade, como por exemplo o Bombeiro Mirim,
onde o pessoal do 16º vai fazer um trabalho diretamente nas comunidades, nas escolas, aliás, né? Há também trabalhos feitos nas comunidades, como aqueles cursos de prevenção a incêndios, né? Dando dicas para como a população pode agir aí nesse primeiro combate e facilitar, inclusive, o trabalho da corporação e salvar vidas. São diversas ações aqui no quartel, que, aliás, outro destaque é a torre de treinamento, né? A gente está devendo uma reportagem aí, mas uma hora sai, mostrando aquela torre de treinamento que é a melhor do estado do Rio e fica aqui no nosso quartel, no 16º GBM. Olha só, furto de veículo. Nos últimos dias falamos de alguns casos aqui registrados. É um tipo de crime que de tempos em tempos aumenta a prática desse delito e, curiosamente, ao longo aí da semana, de todos os casos que mostramos, foi o terceiro envolvendo o mesmo modelo de carro. Esse aí, ó, Gol, popular Gol Bola, né? O carro, como é chamado aí no popular, Gol Bola. A primeira geração do Gol nesse formato. Foram 3 furtados em Teresópolis nos últimos dias, 2 foram recuperados. Mas esse aí, por enquanto, né, pelo menos até a entrada desse boletim, ainda não. Se você viu esse carro, um Gol Prata, Gol Special Prata, ano 2001, placa LNP 8052, ele foi furtado no bairro de Quebra-Frascos. Se você viu esse carro por aí, entre em contato com a Polícia Militar. 190-2742-7755, tá aí, ó, telefone na tela. Ou o tradicional 190-2742-7755, ou ainda esse último ali que é um canal de WhatsApp, 99817-7508, e quem sabe assim a gente ajuda aí ao proprietário desse veículo a recuperá-lo, né? Só quem luta aí, né, junta dinheiro, trabalha para adquirir o seu bem, sabe como é sofrido ver ele desaparecer assim de uma hora para outra. Então, se você puder ajudar, viu esse carro por aí, ligue para a Polícia Militar. Dentro desse feriadão aí promovido pela Prefeitura, né, Corpus Christi, feriado na quinta-feira, fez ponto facultativo, atendimento só volta na segunda. E isso inclui a vacinação, ou seja, quinta e sexta sem vacinação em Teresópolis contra a Covid-19, mas temos aqui o calendário da próxima semana. Fique atento. Tá aí, atendimento retomado na segunda-feira, dia 7. Segundo a Prefeitura, será feita uma repescagem para todas as idades, no caso dos grupos prioritários aí, né? No caso, a primeira dose e também segunda dose da vacina da AstraZeneca e Oxford, lá na Tijuca, Bom Sucesso e Pessegueiros, lá no PSF Pessegueiros. No dia seguinte, dia 8, trabalhadores da educação pública municipal, primeira dose, e também segunda dose da vacina da AstraZeneca. Dia 9, trabalhadores da educação pública estadual, educação privada e professores do ensino superior que moram aqui em Teresópolis. Isso, primeira dose, e todos os dias tem segunda dose aí para a AstraZeneca. Aí no dia 10, atenção população, dia 10 começa a ser vacinado novamente o público de acordo com a faixa etária e sem comorbidade, né? Até então havia grupo prioritário, incluindo a comorbidade, e a partir do dia 10 cai aquele calendário de prioridade e retoma-se a faixa etária. Então, dia 10, primeira dose para mulheres de 59 anos, sem comorbidade. Os homens de mesma idade serão atendidos na sexta, dia 11, homens de 59 anos. Lembrando sempre que pessoas acima dessa idade, eu tenho 60, perdi a vacina, tenho 61, tem sempre ali um calendário de repescagem. Fique atento. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Em 1935, uma grande enchente derrubou uma ponte que havia na Rua Itália, atual Rua Duque de Caxias. Essa ponte era o elo entre a estação ferroviária e os principais hotéis da várzea que ficavam do outro lado. Hotel Brasil, Hotel Lemaguru, Hotel Várzea, né? Então você tinha uma necessidade muito grande dessa ponte. Era uma ponte estreita, modesta, e então em 1936 o governo do estado construiu uma nova ponte nesse local. Nós temos a imagem da ponte caída no rio e uma outra imagem da ponte sendo construída e da ponte pronta.
E essa ponte tão bonita, o pessoal gosta muito de ver essa fotografia da ponte imponente, antiga que havia ali, ela foi derrubada em 1978, estava em plena perfeitamente, e foi derrubada para ser então construída uma outra ponte pelo governo do estado, sob pretexto de que a ponte tinha a cabeceira muito baixa. Foi quando duas pontes da várzea foram trocadas, a ponte da rua Francisco Sá e a ponte da rua Duque de Caxias, pelo governador Faria Lima. Essa ponte é uma imagem muito interessante de a gente mostrar, porque pontes são obras feitas por prefeitos que têm uma capacidade administrativa maior, né? Nós tivemos aí prefeitos como o Malhardes, por exemplo, que fez mais de 20 pontes em Teresópolis. O Omar Magalhães também fez algumas pontes, principalmente as pontes do Alto. Algumas delas são feitas pelo governo do Omar, um governo de 4 anos apenas. E outros prefeitos fizeram com que as pontes existentes ficassem funcionando, que já é reformando, substituindo alguma coisa que fosse necessário para que a ponte não caísse, né? E hoje nem isso nós temos, porque está aí a ponte do Madruga. Quando ela caiu na enchente de 2011, de lá para cá, fazem pinguela, e a pinguela é levada pela enchente, e fazem outra pinguela, e nada de ponte, né? Ou seja, é muito interessante a gente lembrar essas pontes e esses prefeitos que fizeram pontes em Teresópolis. Aliás, essa ponte da rua Duque de Caxias, antiga Rua Itália, que também já se chamou Rua Marquês de Caxias, eu não consegui entender ainda por que isso, porque essa rua teve esse nome antes de Duque de Caxias, se chamou também Marquês de Caxias. O prefeito da época era o Paulo Torres, 1936. E esse Paulo Torres vai ser depois senador da República e governador do estado do Rio de Janeiro. Interessante como é que Teresópolis tem essa pega de políticos com a carreira mais ambiciosa. Nós tivemos o Janotti, que foi deputado estadual, prefeito, 2 vezes Teresópolis, deputado estadual, presidente da Alerj e governador substituto naquela época do Celso Peçanha, que era o vice-governador do Roberto Silveira, que morreu naquele acidente de helicóptero em Petrópolis, né? E o Paulo Torres, no caso, foi governador naquele período de 64, quando os amigos do poder chegavam ao comando do estado do Rio. É isso. Bom, hoje encerrando de maneira diferente, mostrando o fim de tarde em Teresópolis, nesse feriadão de Corpus Christi. Olha só que bela tarde, lá no Soberbo, mostrando a Escalavrado, dedo de Nossa Senhora, dedo de Deus, cabeça de peixe, em um registro feito pela Juliana Ludwig, lá no Soberbo, né? Finalzinho de tarde gelado, típico dessa época do ano aí, e aquele leve avermelhado, em alguns momentos, tons de rosa aí com a nossa espetacular Serra dos Órgãos. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você vê, além da nossa página, aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para quem acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!